Nem sempre o mundo premia quem tem valor, mas constantemente premia quem consegue sinalizar valor. Por mais que isso possa parecer preconceituoso, por mais que isso seja um assunto extremamente delicado e polêmico, é necessário ser dito porque muitas pessoas ainda ignoram o poder de uma boa aparência. E no fundo, existe inclusive uma certa hipocrisia sobre o assunto quando vem pessoas dizendo que aparência não importa, que as pessoas não deveriam fazer esse tipo de julgamento, mas quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente percebe o quanto a gente vive ainda em uma sociedade hipócrita, que muitas vezes diz não precisar, mas no dia a dia você percebe que isso faz diferença. Se você se apresentar com uma boa aparência, com cuidado, com organização na sua imagem, na sua postura, na sua fala, tudo isso contribui para que você seja mais reconhecido e até mais valorizado. E isso não só no trabalho, mas às vezes em atendimento, às vezes em uma situação que você vai precisar de algum apoio, de algum socorro na rua. Inclusive já fizeram alguns experimentos sociais, alguns vídeos sobre a diferença de mulheres arrumadas pedindo ajuda e mulheres que estão mais desarrumadas também pedindo ajuda, pedindo auxílio. E não foi um ou dois casos que a gente já viu na grande mídia de encontrarem moradores de rua, tanto homens quanto mulheres, com uma beleza fora do padrão das ruas, de pessoas que aparentemente não deveriam estar naquela situação. E essas pessoas foram incentivadas, foram muito mais ajudadas e incentivadas a se tornarem modelos, influencers, a trabalharem com a sua imagem de alguma forma. Então, por mais que a gente queira defender uma causa e dizer que na teoria não deveria ser assim, na prática o que a gente percebe é o contrário. E existem sim pessoas que não ligam para isso, pessoas que valorizam o independente de ter ou não uma boa aparência. Existem pessoas que enxergam o valor do outro por ser humano, pela alma que existe ali dentro. Agora, o fato é quando você consegue juntar tudo isso, um bom conteúdo, inteligência, uma competência, quando você associa tudo isso a uma boa imagem, a uma boa aparência, isso potencializa muito mais e abre portas. E aí você pode pensar em exemplos na sua cabeça de pessoas que não necessariamente possuem uma boa aparência, mas são bem-sucedidas em suas áreas. Para tudo existem as suas exceções. E claramente essas pessoas demonstraram um valor tão grande, que essa parte estética ou essa parte da boa aparência ficou em segundo plano. Isso é muito polêmico porque inicialmente as pessoas associam isso rapidamente a dinheiro. Pensar que você só consegue uma boa aparência tendo muito dinheiro para poder investir, porque tem a questão da roupa, tem os tratamentos estéticos, tem toda essa questão que envolve sim dinheiro, mas pense, como eu disse, fazer o seu melhor com o que você tem, para que você também se sinta confiante, se sinta confortável na sua própria pele. Porque a nossa imagem, sabendo que a gente entrega o nosso melhor, tendo uma boa aparência, isso também impacta diretamente na nossa autoconfiança, em como a gente se sente, em como a gente se garante, na nossa autoestima, como a gente se vê. Isso impacta muito em como os outros nos percebem e como a gente age, com postura, com confiança para a vida. Porque a pessoa, quando ela não está confortável com algo na imagem dela, com algo na aparência dela, ela tende a se esconder. Ela tende a não querer se abrir para o mundo, a não querer se expor. E ela perde muitas oportunidades por isso. E da mesma forma, se perde oportunidades quando você quer combater isso acreditando que não preciso me preocupar, eu posso me vestir de qualquer jeito, eu posso andar de qualquer jeito, eu não preciso ter o mínimo cuidado. Quando a gente vive em uma sociedade que valoriza, sim, tudo isso. E isso é muito cultural também, cada local, cada país valoriza algo diferente do outro. Por exemplo, aqui no Brasil a gente valoriza muito os dentes. Alguns locais fora, principalmente na Europa, as pessoas não têm tanta essa preocupação, até porque o tratamento com o dentista não é barato. Aqui no Brasil também não é barato, mas
de certa forma tem mais acesso, até por algumas questões públicas que você pode conseguir fazer alguns tratamentos. O ponto é que a nossa aparência, ela é uma comunicação silenciosa. Antes da gente falar, antes da gente se expressar, antes da pessoa nos conhecer mais, o primeiro impacto é a nossa aparência, é o que ela vai formar na cabeça dela, a nossa imagem, em poucos segundos. E isso fica muito difícil, existem pesquisas que reforçam toda essa teoria, que não só inclui o que você veste, mas as suas expressões, a sua postura, tudo isso eu estou englobando em boa aparência. Questão de você também ter confiança, porque não adianta nada você estar vestido com as melhores roupas, de repente as melhores marcas, e você simplesmente ter uma postura assim, totalmente para baixo, uma pessoa que claramente não se sente confiante e claramente não se empodera de si mesmo. E por que a gente vive numa sociedade que julga tanto pela aparência? Isso não vem só pelo preconceito, isso vem do nosso cérebro primitivo, que ele precisou evoluir dessa forma. Então, o nosso cérebro, ele precisa decidir rápido se essa pessoa é confiável, se é uma pessoa saudável, se de repente você vai conseguir sobreviver àquela pessoa. Então, existem muitas questões relacionadas à segurança. Isso é automático, não passa pela moralidade. Depois desse primeiro impacto, se a gente passa a racionalizar isso, a gente começa a entender, poxa, não é legal, isso é preconceito, a pessoa às vezes só não tem condições de agir de uma forma diferente, às vezes ela não tem conhecimento que isso é importante, ou isso não deveria ser importante. Entende que depois a gente passa a racionalizar a coisa? Então, no primeiro momento, o nosso cérebro somente reage a todos os estímulos que ele está captando. Então, se a gente vê uma pessoa com roupa suja, com cabelo mal cuidado, de repente com uma postura caída, com falta de higiene, tudo isso mostra, comunica que de repente essa pessoa está sendo negligente, que essa pessoa não tem autocontrole, que essa pessoa tem uma desorganização interna, que existe algo que parece fora do lugar e essa pessoa, inclusive, pode não ser confiável o bastante. Se tem algo que destoa, faz com que você acabe associando isso a se a pessoa é boa ou não, se a pessoa é capaz ou não. Então, uma pessoa que é bem vestida, uma pessoa que tem um cuidado com a sua imagem, automaticamente ela passa uma imagem de mais competente, de mais inteligente, de mais confiável. Esse primeiro impacto, ele não fica ileso, ele contamina toda a percepção. Não é à toa quando uma pessoa vai numa entrevista de emprego, isso conta e muito a aparência do candidato. Se a pessoa chega na entrevista de emprego, de repente com unhas sujas ou com o cabelo sujo, ou com uma postura inadequada, ou de repente, às vezes, com uma maquiagem super over, para as mulheres principalmente que usam maquiagem, ou não usam nenhuma maquiagem, às vezes, sabe, um batonzinho, algo do tipo, vai dar aquela cara de saúde que a gente fala, porque a gente olha e associa também a saúde, a ser uma pessoa ou não saudável. Da mesma forma, os homens também estão com aspecto desleixado, ou estão com o cabelo sem cortar, completamente desgrenhado, a barba mal feita, tudo isso também conta para que o outro te julgue nesses primeiros momentos. O problema é que esse primeiro impacto, ele conta tanto que para você conseguir consertar isso, talvez você não tenha uma nova oportunidade. Talvez você deixe de ser chamado, talvez você deixe de ser convidado, talvez você deixe de ser valorizado o suficiente, porque essa primeira impressão não foi legal. A pessoa já criou um estereótipo na cabeça dela que depois, para ser quebrado, para ser mudado, vai ser muito difícil. Você vai ter que ralar muito mais para demonstrar que você tem valor. Agora, se você quer jogar o jogo, se você entende que você tem valor, que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa inteligente, você quer avançar na vida, o mais inteligente seria você aprender a jogar esse jogo. Mas entendendo que como você pode trabalhar dentro da sua personalidade e dentro das suas possibilidades da melhor forma que você puder. E se você acha que isso é só achismo meu, que isso é só a minha opinião, na verdade eu acho que não deveria ser dessa forma. Mas se a gente está em sociedade e esse é o jogo, eu não vou ser
negligente o suficiente, para não dizer burra o suficiente, de não jogar o jogo se existem outras pessoas que estão jogando e isso não afeta em nada quem eu sou, o meu caráter, não faz sentido eu não jogar este jogo da melhor forma que eu posso. Então, se eu posso utilizar isso a meu favor, utilizarei. Então, se você acha que isso é só da minha cabeça, existem diversos estudos científicos que comprovam isso, inclusive dentro desse livro aqui que eu indico bastante para os meus alunos. Aqui, inclusive, cita a questão dos bebês que são mais bonitos, eles atraem mais atenção, mais sorrisos e mais assistência. Então, são pessoas, são crianças que são mais acolhidas, que os adultos se sentem com mais compaixão para lidar diretamente com essas crianças. Inclusive, também relatam situações de babás que cuidam de forma melhor de crianças que são mais bem cuidadas. Se você coloca uma roupinha limpa no seu filho, se você cuida da aparência do seu filho, faz toda a diferença para que ele seja melhor cuidado pelas outras pessoas. Ou seja, tudo isso é instintivo. E, obviamente, mulheres têm um impacto muito maior em relação à aparência, à beleza, à estética. Inclusive, nós somos muito mais cobradas em relação a isso, ao envelhecer. Enfim, aqui já daria outro vídeo só sobre etarismo, sobre envelhecimento, porque nós mulheres tendemos a ser mais cobradas por isso e até mesmo da nossa própria parte, porque as mulheres cobram muito mais uma das outras. Homens costumam ser mais relaxados, mas os homens também não estão isentos disso. Pelo contrário, muitos também se beneficiam dessa boa aparência, estão mais preocupados com o que vestir, com o que usar, com a barba, com o cabelo. Não é à toa também a questão estética dos implantes capilares, o quanto tem sido cada vez mais comum os homens colocarem, implantarem os cabelos porque não querem ficar carecas, com entradas, enfim. Tem toda a questão também do shape, os homens estão se preocupando mais em estar com o corpo em dia, assim como nós mulheres. Outra parte também muito polêmica sobre tudo isso é pensar que as pessoas magras também são mais valorizadas pela sociedade. E você percebe isso quando você emagrece, quando você perde alguns quilinhos e você passa a ser mais elogiada. As pessoas percebem. Não é à toa esse surto das canetinhas emagrecedoras, então muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, estão sim recorrendo a essas canetinhas para que consigam emagrecer de uma forma mais rápida. Muitos atribuem a questão da saúde, mas não é só a saúde, a questão é muito também estética e a gente percebe isso, o quanto as pessoas querem estar magras, o quanto as pessoas idealizam esse padrão, porque sim, as pessoas passam a ser mais valorizadas, mais ouvidas e às vezes pessoas que não recebiam elogios passam a receber. Então pensa uma pessoa que sofreu a vida inteira com a questão da obesidade e ela não era elogiada. Ou sempre falavam, nossa, o seu rosto é bonito, mas você precisa emagrecer um pouquinho. E quando essa pessoa emagrece e passa a ser mais elogiada, passa a ser mais valorizada, ela se sente muito mais confiante e ela gosta de ouvir isso porque ela não ouvia antes. Então percebe que isso também bagunça a cabeça de todo mundo, porque quando você está mais apresentável, percebe que as pessoas te elogiam mais, ou seja, as pessoas valorizam mais. Se isso não fosse uma realidade, as pessoas não citariam nada disso. Se você não se apresentasse de uma forma bonita, de uma forma elegante, se você de repente mudasse o cabelo e ficasse legal, as pessoas não notariam, não diriam nada. Mas isso mostra que realmente a parte estética ela é super valorizada pela sociedade, pelas pessoas no geral. E uma frase muito poderosa é que a aparência ela se torna um currículo silencioso. E o corpo magro, ele também comunica, ele comunica disciplina, autocontrole, e não sou eu que estou dizendo, mas existem sim antropólogos, pessoas, inclusive o Michel Alcoforado, que agora viralizou bastante porque ele lançou o livro Coisa de Rico, ele fala sobre isso, dessa questão do corpo, dessa questão da aparência também, lá dentro do livro dele, das pesquisas que ele realizou, e além disso, conheço pessoas que já disseram que trabalharam com chefes
que esses chefes não contratavam pessoas acima do peso porque entendiam que essas pessoas não seriam capazes de executar bem a função, porque seriam mais preguiçosas, seriam mais desleixadas. Então, existem muitos estigmas associados tanto ao excesso de peso. Então, por mais que a gente tente tapar o sol com a peneira, como dizem por aí, não adianta a gente negar que existe sim preconceito, existe sim uma supervalorização pela estética, pelo belo, pelo bonito e pela boa aparência que envolve tudo isso. Agora, a gente também precisa tomar cuidado para não cair no polo dos excessos. Nem de um lado pensar que vou nadar contra a maré, e aí tá tudo bem se você entender isso. Saiba que talvez você tenha que fazer um esforço absurdo para conseguir provar o seu valor. Nem cair para o excesso também, do excesso da estética, do excesso da imagem, do corpo, de tudo aquilo que faz você supervalorizar e, inclusive, te punir de alguma forma por não ser o padrão que você estabeleceu na sua mente ou que você acha que a sociedade estabeleceu nesse momento. Porque isso é muito arriscado, porque envelhecer todos nós vamos, então é um assunto também delicado da gente lidar com o envelhecimento, de ver, de repente, as rugas aparecendo, a flacidez, a textura do cabelo muda, os cabelos brancos aparecem, então você começa a lidar também com essa questão de que corpo jovem, essa aparência jovem super valorizada, ela não dura para sempre. Seria muito bom que a gente tivesse colágeno para sempre, que os cabelos não caíssem nem ficassem brancos, seria muito bom. Mas o fato é que a gente vai sim enfrentar, por mais que você se cuide, por mais que você queira ter uma velhice mais saudável, melhor, mais harmoniosa, o efeito do tempo ele vai vir para todo mundo. E a gente precisa adaptar tudo isso. Da mesma forma, a questão do padrão estético, como ele muda de cultura para cultura, como ele muda de tempo em tempo. A gente percebe isso na moda, o que estava na moda há anos atrás, hoje já não faz sentido. A gente olha e fala, nossa, que brega, como eu usei isso, ou como as pessoas usaram isso um dia. Então, às vezes, o que faz sentido hoje, a moda atual de hoje, daqui 10 anos já não vai fazer mais sentido. A gente vai olhar para trás e falar, nossa, que coisa bizarra que a gente usava. Então, tudo isso é passageiro. Então é muito mais você voltar para o básico, para a sua higiene, para a sua postura, para o tipo de roupa que você veste, está adequado para a situação, para o local, não está? É do meu tamanho? Não é? Ela ainda pode ser utilizada? Não pode? Está rasgada? Está com bolinha? Está suja? E aí quando eu digo sobre extremos para você não cair nessa armadilha, é inclusive de você não achar que autenticidade é descuido. Porque muitas pessoas dizem, eu sou autêntico, não ligo para isso, vão ter que me engolir. Mas você está transmitindo, na verdade, uma imagem de descuido e não de autenticidade. Às vezes uma pessoa que se cuida bastante, que de repente usa um estilo diferente, um estilo que ela quer sustentar, que ela entende que é interessante para ela, demonstra muito mais autenticidade do que você, que decidiu que a aparência não é valorizada ou que a aparência não deveria ser valorizada. E às vezes você, nessa ânsia de querer provar que isso é verdade, você acaba provando o contrário. E aí as pessoas te valorizam menos ainda. E como esse foi um tema que eu já abordei em alguns vídeos aqui do canal e renderam muitos comentários, muitas polêmicas a respeito, eu quero ler alguns comentários que são bem interessantes e reforçam tudo isso que eu disse aqui no vídeo. Teve um comentário da Tati, que inclusive é muito bom, que ela disse o seguinte: li alguns comentários falando que a aparência não é tudo. Tenho que discordar disso. Infelizmente, estamos num mundo cheio de preconceitos ainda e a aparência vale muito. Quando terminei o ensino médio, não consegui emprego nenhum por causa da minha aparência e levei anos para entender isso. Era evangélica, usava saia comprida arrastando no chão, roupas velhas doadas que não combinavam em nada, cabelo comprido mal cuidado e cheio de frizz, uma tragédia minha aparência. Vejo as fotos hoje e sinto vergonha de como eu era. Minha mãe nunca se preocupou com isso.
para ela ter o que vestir já estava ótimo. Até que a mulher do pastor me chamou num canto para conversar e começou a falar sobre como eu deveria me vestir, me cuidar melhor para ter melhores resultados na vida profissional e arrumar um namorado. E confesso que na época fiquei constrangida com isso, mas pensei sobre o assunto e cheguei à conclusão que era verdade e eu precisei mudar isso na minha vida para poder arrumar um emprego, porque qualificação profissional eu tinha, mas não tinha a aparência de alguém que ia ocupar aquela vaga. E uma amiga de 5 anos mais velha do que eu me ajudou também a me vestir melhor, frequentar bons lugares, tive a oportunidade de conhecer muita gente legal e interessante. A aparência não deve ser tudo na nossa vida, mas é através dela que somos vistos e julgados nesse mundo material. E a forma como cuidamos desse templo, que é o nosso corpo, e a aparência diz muito sobre autoestima, em como queremos ser respeitados e se somos cuidadosos conosco, demonstra que seremos cuidadosos em tudo ao nosso redor. Esse comentário da Tati é muito poderoso porque envolve muitos aspectos relacionados à boa aparência. O primeiro porque ela já era uma pessoa qualificada, mas mesmo assim ela não tinha acesso a boas vagas, a bons empregos, porque a aparência dela chegava primeiro, ou seja, ela não tinha uma aparência condizente para aquela vaga. E muitas pessoas ignoram esse fato. Às vezes, por uma boa aparência, por você se cuidar, você também consegue uma vaga melhor, de repente de destaque. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo, de repente de atendimento a público, na recepção, que esteja à frente ou que seja a cara do negócio por algum motivo, seja na rede social, inclusive, porque você tem esse cuidado. Então ela tinha a qualificação. O problema era que a aparência não era condizente à qualificação dela. Um outro ponto muito importante que ela também ressaltou foi a questão da autoestima. Como eu disse, isso demonstra em como você se trata. Se você tem uma aparência desleixada, descuidada, mostra que possivelmente você não cuida das coisas ao seu redor e talvez você não esteja apta para cuidar também de tudo que chegar até você. Então é muito complicado porque é uma associação, é uma linha tênue e isso reforça também como você se enxerga, porque se você se olha e você não se vê uma pessoa merecedora, se você não se vê essa pessoa que tem uma boa aparência, se na sua cabeça pessoas bem-sucedidas têm uma boa aparência e quando você se olha no espelho você não enxerga essa pessoa, isso mina e drena cada vez mais a sua autoconfiança, a sua autoestima, inclusive para você não se ver merecedor e inclusive não sair desse ciclo, porque aí você continua repetindo, porque você olha no espelho, não enxerga o seu potencial. E aí você repete, repete, repete. Então, muitas vezes você só precisa de um ajustezinho na sua imagem, na sua forma de se vestir, na sua forma de falar, na sua forma de se portar, na sua postura, para que você consiga se enxergar merecedor, para que você consiga se enxergar capaz. E reforçando isso, a Ana colocou o seguinte: a beleza te leva a lugares que às vezes o diploma não consegue te levar. Por isso é importante se vestir bem dentro das suas condições atuais e ter higiene básica. Haverá sempre pessoas discordando, porém isso não excluirá a realidade. A Pri disse o seguinte: eu estagiei em um escritório grande de advocacia e lá eles falavam para as meninas estarem sempre com cabelos limpos, se soltos penteados ou se presos alinhados, não deixar esmalte descascando na unha, se não desse para fazer as unhas, não era para usar esmalte, sobrancelhas feitas, buço feito e homens com unhas curtas, limpas e barba parada. Lembre-se que o conteúdo ele importa muito mais do que a embalagem. Mas um conteúdo sem uma embalagem adequada, raramente ele chega longe. Raramente ele vai ser valorizado, priorizado. Então pense também em adaptar a sua aparência da melhor forma possível para você, inclusive para você, não só para os outros, mas para que você se sinta bem, para que você se sinta mais confiante, para que você se veja capaz de ir além do que você pode. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embalagem, que eu vou saber que você chegou, e me conta aqui como é a sua experiência, como tem sido a sua experiência em relação ao seu cuidado pessoal, ao seu cuidado com a sua imagem, quais experiências, situações que você já passou em relação a isso. Essa contribuição é muito importante. E aí, você concorda ou você não concorda com isso?